Graças e paz, irmãos. Amém? Vocês creem em milagres? De verdade, creem mesmo? Pois para animar vocês, eu sou o milagre de Deus. Cada um de vocês vive por causa de um milagre de Deus. Muitos querem ver Deus fazer milagres e se esquece que você é um milagre. O seu nascimento foi um milagre. Eu acho que não há milagre maior do que o nascimento. Às vezes eu fico pensando como fica o coração de Deus quando muitos não conseguem ficar 7 dias na presença do Senhor. Começam e não concluem os 7 dias de primícias. Às vezes eu não entendo. E uma coisa é certa, Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós não conseguimos perseverar 7 dias. São detalhes que a gente tem que prestar muita atenção. Nós estamos... Essas primícias, esse ano é o ano da colheita. É o ano da colheita. E se a gente for pegar toda a Bíblia, a gente vai ver que alguém semeou. A gente pode ver uma semeadura desde o princípio, ou antes que houvesse mundo, já havia uma semeadura para que nós estivéssemos aqui hoje. Esses frutos que estão aqui já estavam contados já. A nossa existência já era garantida. E eu sou muito apaixonado pelo profeta Isaías, pela a palavra do profeta Isaías, o profeta messiânico que antes, 730 anos ou 700 anos antes de Cristo, ele teve o grande privilégio de vislumbrar o nascimento e a paixão de Jesus. Ele teve esse privilégio. Quando ele fala em Isaías 9:6. Porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu. E o principado ou o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será, eu não falo será, o seu nome é maravilhoso. Mas naquele tempo o seu nome será maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Aleluia. Amados, eu creio que a maioria aqui não tinha paz. Tinha uma mente conturbada com tantas preocupações, deixando-se vencido por tudo aquilo que o mundo empurrava sobre as nossas vidas. E ali Isaías já estava vendo uma semente que Deus plantou. Deus plantou essa semente em no ventre de Maria. E ela cresceu e germinou. E quantos frutos não estão pelo mundo por causa dessa bendita semente. Isaías, também, 53, no verso 11, ele fala:
e ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Aleluia. Ele verá o fruto do seu trabalho. Ele verá o fruto da alma dele e ficará satisfeito. Então Jesus foi essa semente que Deus fala. E eu verei, tipo Deus falando, eu verei o trabalho da sua alma. E eu vou me satisfazer, eu vou ficar satisfeito por esse trabalho. Que trabalho foi o de Jesus? Tomou sobre si todas as nossas transgressões, nossos pecados, ele levou sobre ele. Eu quero falar um pouco dessa semente. João 3,16, tudo conhece, até quem não é crente recita esse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra ou pereça, mas que tenha a vida eterna. Aleluia. Nós cremos, nós estamos aqui porque nós cremos, e se perseverarmos até o fim, nós temos a vida eterna. Amados, a minha luta, a minha guerra contra mim mesmo, é perseverar até o fim, até ao soar da trombeta. Por isso que Jesus fala uma palavra, que o caminho que conduz à vida eterna, ele é apertado. Ele não é fácil. Mas tudo que vem com facilidade vai embora com facilidade. Mas tudo que a gente conquista com sacrifício, ele tem durabilidade. E isso é todo aquele que crê de todo o coração, que entregou a sua vida a Jesus de todo o coração e permanece. Esse é aquele que vai ouvir o soar da trombeta. Então Deus tinha essa única semente. E Ele não negou essa semente. Ele não reteve essa semente. Porque Ele via uma raça estragada. Uma raça onde sangue de bodes, touros, novilhos, tantos animais eram sacrificados, mas não era um sacrifício eterno, era um sacrifício passageiro. Mas para que Deus nos tornasse filhos dele, ele precisou plantar esta semente, chamada Jesus, o Salvador. Jesus, o Senhor. E se Ele é Senhor, compete a nós obedecê-lo. Como que eu obedeço Jesus? A Bíblia fala: como purificará o mancebo, ou o jovem, ou o homem, o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. O meu caminho, o caminho da igreja, só será purificado se observar a palavra, as escrituras. E o apóstolo Paulo escrevendo, ele fala: tudo quanto está escrito para o nosso ensino foi escrito. Se foi escrito para o nosso ensino, como o Rony disse ontem, como vamos chegar ao reino celestial se não for pela palavra? Tudo quanto está escrito foi escrito para o nosso ensino. Se não lermos, não saberemos qual a nossa herança. Eu vou falar uma ilustração.
uma garotinha num país comunista, onde era proibido o evangelho, não é uma ilustração, é algo que se conta no passado. Eles se reuniam em um túnel debaixo de um prédio. E lá eles compartilhavam a palavra. E essa garotinha ia à noite com 2 irmãozinhos, e um soldado parou a garota e falou: sua menina, onde você está indo esta hora da noite? Ela pediu logo sabedoria do Espírito Santo. Ela falou assim: o seu policial, é assim, meu irmão mais velho morreu. E eu estou indo reunir junto com a família para ver a herança que cabe a cada um. Olha que interessante, ela conhecia, ela sabia do Novo Testamento. Eles vão ler o Testamento e eu preciso saber qual a parte que vai tocar para mim. Porque ela estava indo ouvir a palavra, adorar o Senhor. E você quer saber qual é a tua herança, qual é a tua parte. Só vamos descobrir através das Escrituras. Só quando descobrirmos nas Escrituras qual é a minha herança. Quando a gente lê em Mateus a parábola do semeador, eu escrevi muito aqui, que são muitas, é um pouco extenso, mas para não esquecer, eu anotei algumas passagens bíblicas aqui. Está até difícil de achar. Mas eu vou achar agora. Calma. Amém. Encontrei. A Bíblia fala a palavra do semeador, em Mateus, fala de 4 tipos de solo. Ela está em Mateus 15, 13. Ele fala da primeira semente, que o semeador saiu a semear. E quando ele saiu a semear, a semente caiu. À beira do caminho. E veio as aves. Quando se fala das aves, fala aves de rapina, que come carne, né? E comeu. Por quê? Quer dizer isso? À beira do caminho, caiu em um coração duro. Então, ela caiu em um coração duro. 13?
39? 3. Tá, mas eu estou falando resumindo aqui. Mas obrigado. Então, caiu em um coração duro. E a outra caiu em terreno rochoso, pedregais. E eles a receberam com alegria. Mas, vindo a tribulação, desistiram. Talvez não aguentou a zombaria, talvez não aguentou ouvir a palavra, não conseguiu sustentar aquela palavra em seu coração, não guardou no seu coração, porque deixou com que a tribulação, a Bíblia relatando tribulação, perseguição, essas coisas, e desistiram. Essa foi a que caiu. E a que caiu entre espinhos. A que caiu em pedregais não tinha raiz profunda. Eu troquei. Ela não tinha raízes. Porque o terreno era rochoso, tinha pouca terra. E por causa dessa pouca terra, vamos dizer, uma pouca fé, por causa da tribulação, desistiram. E a outra caiu entre espinhos. E a outra caiu entre os espinhos. Que são os espinhos? Os espinhos são os cuidados do mundo. A preocupação com o mundo. Ah, mas lá eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo, eu podia fazer aquilo outro aqui, mas aqui eu não posso. Então os cuidados do mundo não permitiu que aquela terra, essa terra onde foi lançado a semente, esses espinhos, não desistiu, porque preferiu os cuidados do mundo, deixou com que o mundo cuidasse da vida dela. E a outra caiu em boa terra. Essa boa terra são pessoas que estão com o coração preparado. Como que uma terra arada, pronta para o plantio. Então, o coração preparado. Então, o que acontece com essas 3 primeiras sementes? É aquela que a gente precisa primeiro preparar o coração. Tem pessoas que vêm, às vezes, 2 vezes, levanta a mão aqui. Quantas já levantou a mão aqui, batizou e não apareceu mais? Vem a segunda vez, passou por encontro 2 vezes, agora vou. Não apareceu mais. Os cuidados do mundo. Porque no caminho largo, você pode entrar de qualquer maneira, você pode entrar, uma porta larga, você pode entrar com um colchão nas costas, você pode entrar com tudo. Todo o peso que você puder conseguir carregar, você passa por uma porta larga. Mas apertado e estreito é o caminho que leva à vida eterna. E antes de se batizar, eu cresci que antes de se batizar, lendo essa palavra, antes de se batizar, prepara o coração da pessoa. No dia de passar tudo do batismo, é isso mesmo que você quer? Mostra as implicações. Eu nunca, quando eu sempre evangelizei, eu sempre coloquei a pessoa, primeiro que eu trago para a pessoa é as implicações. Você quer entrar para o reino de Deus? Você quer realmente se arrepender e se converter? Essas são as condições. Se você aceitar essas condições em todo o seu coração, eu batizo você. Porque eu já cheguei a passar estudo para 4 irmãs. E no último dia eu falei para todas elas: vocês querem mesmo isso aqui? Apresentei as implicações. Vocês querem isso? Uma falou para mim assim, uma falou: eu desisto.
eu tenho que... É tudo isso aí. Eu falei, é tudo isso aqui. Uma falou, eu desisto. A outra falou assim, pastor não, Aldemir, eu posso dançar? Eu falei, lógico que você pode dançar. Pode, mas só que você vai dançar. Você dança lá, mas você vai dançar na eternidade. Você não vai para essa eternidade, aonde só há paz, alegria, felicidade, aonde você não precisa fazer mais nada. E uma falou assim, eu aceito. Eu quero me batizar. Uma única. E ela permaneceu, prevaleceu. E graças a Deus, porque ela está até hoje. Isso já faz mais de 20 anos. Então, Jesus disse em João 15, a partir do verso 16, não escolhestes vós a mim. Não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, quer dizer, vos dei nome, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Mas não há coisa mais linda do que você olhar hoje, depois de 25 anos, você vê pastores, você vê pessoas na igreja, que você plantou a semente, e eles prevaleceram. São pastores. Então, o que acontece? É o preparo da terra para se plantar a semente. Então, se falando de semente, amados, eu estou falando de colheita. Eu estou falando de colheita. Talvez você já falou do Evangelho para alguém, já falou de Cristo para alguém. Esse alguém, talvez hoje você não tem contato, mas você plantou a semente, como diz Paulo. Eu plantei, Apolo regou, alguém continuou regando, mas quem dá o crescimento é Deus. Aleluia, é Deus que dá o crescimento. Temos que nos conscientizar disso. Nós não fomos chamados para assistir reuniões. Nós fomos chamados para adorar e trabalhar na seara do Senhor. Nós fomos chamados para produzir frutos. Fomos chamados para produzir frutos, plantar. Se tivermos a oportunidade de continuar regando, senão outro vai regar e o Espírito Santo vai levar o crescimento. Deus é que dá o crescimento. Eu acho isso tremendo, porque lá estava tendo uma confusão. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, eu sou... E o semideus ou é superdeus, nem sei. Eu sou de Cristo. Eu já falei com uma pessoa religiosa, não era católica, e ela falou assim, eu sou de Cristo, nós somos a única igreja. Eu falei, amém, irmão, vai nessa tua fé. Nós somos a única igreja. Deus tem uma igreja única. Alguém já falou para mim assim, de que igreja você é? Eu fico meio constrangido de falar. Eu falo assim, eu congrego na King Church, explico o que significa, mas eu sou de uma igreja única. Que igreja é essa? Fala assim, aquela que foi lavada, remida e que permanece na presença do Senhor. Eu pertenço a essa igreja. Nós aqui somos parte. Nós somos membros de um corpo. E nós somos responsáveis para que esse corpo cresça e manifeste a glória de Deus. Amados, como eu sonho com a igreja. Como eu sonho com uma igreja que dá glória a Deus,
Uma igreja que grita aleluia. Uma igreja viva. Mas não emocionalmente viva por causa do grande amor de Cristo. Por causa dessa semente bendita que nos transportou das trevas, nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. O qual nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Uma igreja que ama. Uma igreja de pessoas que não se deixe, ou que não desiste porque alguém te feriu. Alguém que a feriu. Uma igreja que tem costa larga para saber carregar o fardo, para aguentar carregar o fardo. Por isso, amados, nós temos que estar preparados para semear. Semear a palavra. Porque a Bíblia declara, Paulo falando para Timóteo, pregue a tempo e a fora de tempo. Insista com eles. E outra, para completar essa palavra, está um pouco depois, fala. Porque o seu trabalho não é vão. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Deus tem a recompensa. Amados, todos nós, Deus vai recompensar pelo nosso trabalho. Nós somos lavoura de Deus, mas nós somos ministros, pregadores do reino de Deus, pregadores do evangelho. E para pregar o evangelho, para evangelizar, não precisa ser pastor não. O que tem menos conhecimento na igreja, se conhece Jesus, o que tem menos cargo na igreja, o que não tem cargo na igreja, mas é uma pessoa que ama e serve ao Senhor, deve falar do Senhor, deve evangelizar, porque todos nós, a igreja, o ministério comum de todos os santos é declarar que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é o ofício de todo o povo de Deus. É anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 13, 6, 8 e 9. Fala de um homem que tinha uma figueira. E ele chega nessa figueira e procurou fruto, procurava fruto. Aí ele pega e... Vamos ler ali? Seis, 8 e 9. Coloca o 6, 13 e 6. Essa versão é. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar fruto nela, mas não o achou nenhum. Então disse ao vinhateiro: há 3 anos eu venho procurar fruto e não encontro. Corta, porque ela ocupa a terra inutilmente.
E o vinhateiro disse: Senhor, deixa mais um ano, mais este ano. Eu vou cavar, vou estercar. Se produzir frutos, a deixará. Se não, a mandarás cortar. Se não, a mandarás cortar. Estou falando de colheita. Três anos eu venho procurar fruto nela e não encontro. Quantos anos Jesus já procurou um fruto em uma figueira? Quantos anos Jesus procurou fruto nesta árvore? Nesta aqui, árvore. Quantas vezes ele passou por mim e falou assim: deixa eu levantar essa religiosidade aqui, deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Pensem nisso. O prazo para produzir fruto de uma árvore é 3 anos. Uma figueira, ela tinha que produzir frutos no primeiro ano, segundo ano, uma vez por ano, 2, mais ou menos. E Jesus está falando isso. Há quanto tempo? Há 3 anos eu venho procurar fruto na igreja e não encontro. A Bíblia fala, eu não lembro bem o livro agora, mas fala que nós somos lavoura de Deus e plantação de Deus. Então Deus nos plantou aqui, amados. Deus nos plantou na terra para, primeiro, para adorar a Ele. Para cantar louvores ao nome dEle, porque Ele habita no meio dos louvores. Mas a principal coisa que devemos nos preocupar é dar fruto. Não é fruto de todos os jeitos. Quando está falando João 15, está falando de frutos, vidas ganhas para Cristo. Quando João Batista, lá em Mateus 3, ele fala assim: os fariseus chegam lá, quando ele olha que estava batizando o povo lá, os fariseus chegam lá, tudo lá com aquelas rouponas bonitas, lá, todo, bem equipado exteriormente. João Batista bate os olhos nele e fala assim: raça de cobra, víboras surdas. E aí João fala: o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produz fruto, corta. Quer dizer, o machado está posto à raiz das árvores que não produz. Mas alguém que não ganha a alma vai para o céu? Vai, se não pecar, se abandonar o pecado, for sincero e fiel, pelo menos obedecendo às Escrituras, vai. Como dizia o meu pastor, o meu primeiro pastor do Senhor, ele chega lá cheirando fumaça. O fogo passou bem pertinho. Amados, como é gostoso a gente evangelizar uma família e ela se entregar a Jesus. Se Deus disse: há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende,
do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento, a festa no céu. Isso é muito gratificante, a gente fica feliz realmente. Eu fico muito, às vezes, preocupado, não é? Porque a palavra de Deus, ela não é difícil de entender. É como você fritar um ovo, pegar um arroz, um feijão e comer. Uma comida simples. Mas melhor do que o alimento físico, ela é o pão do céu. Ela nos leva para a eternidade. Essa comida leva para a eternidade. Ela causa sede. Ela provoca sede. Esse alimento provoca sede eu creio que nos nossos corações. Senão não estaríamos aqui. E Jesus, como a semente. Essa semente foi plantada no meu coração. No coração de vocês. Eu não sei se por a gente ser todo, acho que o pior da minha época, não sei. Eu era bonzinho. Eu nunca roubei assim. Eu nunca roubei, já fiz até plano quando eu era garoto, mas não aconteceu, graças a Deus. Eu sempre, com 15 anos de idade, eu já estava trabalhando, sem pai e sem mãe aqui em São Paulo. Nunca precisei roubar. Naquela época, mesmo com 17 anos morando sozinho, eu me virava. Fazia bico, fazia qualquer coisa, entregava pão de madrugada, sempre tinha meu dinheiro. E morava sozinho, com 17 anos. E eu fico muito, assim, pensando comigo. Naquele tempo, um garoto de 13 anos já tinha trabalhado 3 anos da vida dele. Hoje um camarada com 16 anos não pode trabalhar porque é criança. Não pode. Mas pode fazer todo tipo de coisa que quiser. E eu fiquei até meus 19 anos só para lá e para cá, ganhando dinheiro, trabalho aqui, faço ali. Na época de exército, alistamento, amados, eu sofri. Sem pai, sem mãe, 6 anos em São Paulo, até meus 22 anos. Com 19 anos, arrumei um emprego. O primeiro emprego registrado. Fiquei 11 anos nele. Eu não pensei, eu vou me preparar para me casar. Não. Com 8 anos eu fiz acordo, não foi para casar, foi para comprar uma casa. Agora, os jovens de hoje não. Começa a ganhar dinheiro, compra uma moto. E vai caçar namorada da moto. Compra um carro, a namorada do carro. Amados, é dessa forma. Nunca pensa, eu estou com um plano, quer dizer, eu quero me casar, então eu vou me preparar para poder comprar uma casa. Sair dos fundos da casa da sogra. Mas não é de dentro, né? E eu fiz isso, amados. E com 20, eu voltei da firma, trabalhei mais 3 anos. E o que eu fiz? Fui trabalhar autônomo. E Deus me honrou. Deus me honrou. Mas eu vou falar diante de Deus. Eu sou fiel a Deus. Eu sou fiel nas meus dízimos e minhas ofertas. Porque
eu vi Deus me sustentar desde antes de eu conhecê-lo. Todos esses anos, esses 68 anos, Deus tem me sustentado e continua me sustentando. E eu posso falar como falou Caleb. Quando eu tinha 40 anos, eu estava com toda aquela força. Eu estou com 68 e estou com a mesma força para trabalhar. Tenho 68 anos, diagnosticado com coisas que para muitos entram no desespero, e eu estou dando glória a Deus. Eu estou dando glória a Deus, porque eu não fiquei um dia parado por causa disso aqui. Mais vale um dia na presença dele do que a vida inteira sem ele. Apenas um dia na sua presença vale mais que uma vida inteira sem ti, Jesus. Um dia. E se um dia a gente sair dessa presença e ele vier, já era. Glória ao teu nome, Jesus. Eu coloquei uma referência aqui. Coloca para mim aí, para mim ver. João 12, 24, 25. Já está lá? É isso aí, presta bem atenção ali. A semente bendita. Em verdade, eu gosto da outra versão, mas deixa aí mesmo. Jesus diz: em verdade eu vos digo, que se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só. Quem ama a sua vida, perdê-la, a perderá. Mas quem odeia a própria vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Não gosto muito dessa aí, não. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, encontrá-la-á. Aleluia, aleluia. Presta bem atenção, amado. Se o grão de trigo, Jesus se colocou, Deus plantou Jesus como grão de trigo, porque se Jesus não tivesse morrido, não havia igreja. Ele ia ficar só. Por isso que a semente precisa morrer. E se eu não morrer, se eu me preocupar tanto com a minha vida a ponto de não anunciar o evangelho por vergonha, por timidez ou por relaxamento, eu vou ficar só. Mas se eu entregar minha vida como ferramenta na obra do Senhor, eu a encontrarei na eternidade. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Em Hebreus, eu não lembro bem, mas fala assim, né? Eis aí o teu filho, parece que com muitos frutos na glória. Eu não procurei essa palavra, eu lembrei agora. E fala que na morte dele, ele levou muitos filhos a Deus. Por isso que a palavra declara, isso é para a igreja. Precisa morrer
o velho homem por completo. Precisa morrer tudo da velha criatura. Porque enquanto houver manifestações da velha criatura, não morreu ainda. Enquanto houver qualquer coisa que se manifeste da velha criatura, pode acontecer? Pode. Mas existe o perdão. Mas não é perdoa hoje e amanhã faz a mesma coisa. Eu fui perdoado hoje, eu não posso fazer mais cometer mais esse tipo de coisa que, no caso, cometi. Qualquer um. Jesus disse: se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o. Entre ti e ele só. Se arrepender, ganhaste o teu irmão. Se não, você chama mais 2 testemunhas. Se ouvir as 2 testemunhas, está resolvida a coisa. Se não ouvir as testemunhas, considere o gentil e publicano. Nem coma na mesa com ele. Que Deus realmente ele pode. Encontre corações preparados para derramar bênçãos sem medidas, derramar tudo aquilo que nós precisamos para continuar essa obra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a bênção de Deus seja sobre vocês. E que nunca falte em vocês a sede e a fome de conhecer Jesus mais e mais a cada dia. Graça e paz, Deus os abençoe.